Vamos Pô, torcer agora. E aí, eu estou vendo, mas tá será que a gente está vendo? Vocês ouvindo estão sem vendo, eco? ouvindo? Sem eco. Tá, para mim tá bom. Resolvido. Deu certo, deu certo. Resolvi Para vocês. Deu certo também? também, também. Oba, que bom, que bom. Gente, olha, obrigada aí pela paciência a todos. Agora a gente vai começar. Vou até tirar aqui o fone, porque nem vai precisar dele. Pois é. Deu Pri certo estava agora. terminando de falar sobre você, quando a Isso, aí gente eu já teve eu tinha quer falado, finalizar? só Aham. agora vamos começar, que eu já tinha concluído a apresentação, né? Trabalho com Tá. mindfulness, desenvolvimento pessoal, e que esse projeto hoje é o terceiro encontro, a gente está muito contente. Esse livrinho, ele é uma joia, né? Ele foi escrito Uhum. por um monge da Coreia do Sul, e ele, assim, a Paula até vai comentar um pouco, ele passa por vários assuntos, né? Mas tendo como foco o lidar com as emoções, né? Em todas as áreas, a partir do quê? Do desacelerar, né? Que está aqui no título. As coisas que você só vê quando desacelera. E a gente está fazendo isso hoje aqui nessa live, né? A proposta é essa, né, Paula? É, Proporcionando um momento para a gente desacelerar juntos, né? exatamente. Então tá bom. E aí, gente, qual que é a proposta? Nós não vamos entrar em todos os detalhes do livro. Eu só vou comentar quais são os capítulos que ele tem para vocês perceberem quanto de riqueza tem nesse livro. Então, o autor, que é o Ramen Sunim, ele fala do descanso, ele fala da atenção plena, ele vai falar das nossas paixões, dos nossos relacionamentos, do nosso amor, da vida, do futuro e da espiritualidade. Então, como que todos esses tópicos se encaixam e como que a gente, desacelerando ou acelerando, percebe e deixa de perceber algumas coisas em todas essas áreas, né? E aí ele começa o livro falando de descanso. E aí tem uma coisa que me chamou muita atenção, e aí compartilhando com a Pri para a gente fazer esse bate-papo, a gente conversou um pouco sobre o livro e o que, que vem a ser o descanso, né? A gente se vê sempre tão ocupado, esse mundo hoje nos proporciona tanta coisa, tanta informação, tanto conteúdo, a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, os amigos. Hoje a gente está um pouco mais restrito dos contatos sociais, de ter tantas atividades externas, mas mesmo assim a gente tem uma vida corrida e muito ocupada. E aí o Sunin ele traz uma reflexão para a gente que não é o mundo que é ocupado. O mundo nunca reclamou de estar ocupado, de ter muitas atividades. O mundo nunca reclamou se é bom ou se é ruim, se é triste ou é alegre. O mundo simplesmente é. Ele objetivamente é o que é. Então, o que, que ele nos convida? A olhar para a realidade do mundo como ela é. Porque as percepções de o mundo é triste, o mundo é alegre, o mundo é ocupado, o mundo é cheio de atividades, o mundo é lento, é nossa, né? É a nossa percepção com relação ao mundo. O que, que esse mundo traz para nós? Então, qual é o meu olhar para esse mundo? Então, é um convite aqui, né? Ele fala: o mundo não é um turbilhão. O turbilhão está aqui, na minha mente, né? Então, como é que eu estou encarando todas as situações? Qual é o meu olhar para as situações e como que eu sinto tudo isso? A partir de que lugar que eu sinto, qual é a minha emoção olhando para esse mundo, né? Ele mesmo diz no livro: eu sou um monge e eu me vejo às vezes muito ocupado. E quando eu me pergunto, mas eu sou um monge, eu deveria estar tão ocupado? E aí eu me percebo e vejo que eu assumi todas essas ocupações. Então, que momento a gente para olhar para a nossa vida e perceber
que não é o mundo que está dizendo para a gente ser ocupado, que não é o mundo que está dizendo faça isso ou faça aquilo. Quantas das imposições que nós temos nas nossas vidas hoje são nossas? Somos nós que nos colocamos, né? Eu é que me coloco muitas atividades, eu é que me coloco muitas, me imponho muitas coisas, e depois eu falo, poxa, eu estou tão ocupada, eu não tenho tempo para nada. E aí as nossas emoções se afloram e a gente não tem tempo para percebê-las. E aí tem a gente vai comentar algumas citações do livro que tem a ver com esse assunto que a gente está abordando, né? O livro ele é feito de tópicos, alguns textos que falam sobre aquele tópico que o autor aborda, e depois ele tem várias citações, uma mais linda do que a outra, que vale a pena ler, mas a gente vai ter tempo de ler só uma degustação. Então, o que a gente separou aqui para compartilhar com vocês? Quando você tiver uma sensação desagradável, não se prenda a ela e nem fique remoendo. Em vez disso, deixe-a em paz para que ela possa fluir. A onda de emoção vai recuar naturalmente se você não alimentar pensando nela sem parar. Então, aqui é um convite. Quando a gente fala da ocupação, dessa ocupação, dessa atribulação que a gente tem na vida e do descanso que ele sugere. Como que a gente lida com isso, né? Que olhar que eu estou tendo para toda essa minha agitação? E aí eu passo um pouquinho para a Pri. Pri, quer complementar aqui sobre a questão do descanso, da ocupação? Sim, bacana, é isso mesmo, né? Como a Paula estava dizendo, né? O que é a realidade, se não é uma percepção que a gente tem dela, né? E esse livro, ele fala muito disso, né? Até anotei aqui para comentar com vocês, ó, ele fala que o mundo é experimentado de acordo com o nosso estado mental. E eu tinha perguntado ontem na caixinha dos stories que emoções ou que temas, né, vocês gostariam que fosse abordado aqui na live. E a gente recebeu algumas respostas, assim, comentando de como tem sido difícil lidar com a ansiedade desse momento, os medos, a incerteza em relação ao futuro, né? São questões que têm afligido a todos nós, né, diante da situação atual da pandemia e além dos problemas e situações que a gente já tem que lidar no dia a dia sem estar numa pandemia, né? Então, eu vou pegar o gancho que a Paula falou do descanso, que qual seria o primeiro passo, né? Quando o mundo decepciona, quando o mundo pressiona, essa atitude de nos promover um descanso, uma pausa, né? De como, quando a gente para olhar para as nossas emoções, a gente já consegue começar a transformá-las, né, Paula? Então, eu vou fazer um convite, antes da gente dar continuidade, para a gente fazer um aterramento. O que vocês acham? Vocês topam? O que seria isso, um aterramento, né? Vamos estar no momento presente, até para a gente absorver essas palavras bonitas que vão vir aqui do livro, né? A ideia do encontro é a gente dar voz para o autor, deixar as palavras virem, a gente vai comentando também o que toca, né? O que se liga aí com as nossas vivências, né, Paulo? Mas eu queria convidar vocês para um exercício, para a gente começar. Também, pedir Oi? para eles comentarem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever e a gente vai tentando responder também. Isso. Então vamos lá? Vamos fazer vamos nos dar esse descanso na prática, então. Então vou convidar vocês para uma prática bem breve de mindfulness, 2 a 3 minutinhos, para a gente poder entrar em contato com isso, né? Com o nosso centro, com quem a gente é, para cultivar essa abertura, né? Para nos ouvir, né? Por meio dessa discussão que a gente está promovendo aqui hoje, que cada um possa ouvir a si mesmo também nessas palavras, né? Então, eu gostaria de orientar vocês, assim, primeiro, se você estiver sentado, pode permanecer sentado, procura alinhar a coluna, ficar estável. Se você estiver deitado, está ouvindo deitado, também alinha a sua coluna, fica confortável, deixa o pescoço alinhadinho também, mesmo estando deitado, não tem problema. E se você estiver em pé, eu mesma tenho o hábito de tô lavando louça, cozinhando e tô ouvindo algum vídeo.
De repente você está fazendo isso aí na sua casa agora. Está lavando louça e ouvindo a gente aqui. Dá uma pequena pausa, vai ser bem breve mesmo, 2 a 3 minutinhos no máximo. Pode permanecer em pé se quiser e alinhar a sua coluna. A proposta agora é a gente sentir um pouquinho o nosso corpo. Vamos lá? Eu vou fechar os olhos aqui também e convidar vocês a fecharem os olhos nessa posição estável que vocês alcançaram. Então, vamos fechando os olhos, percebendo o alinhamento da nossa coluna, percebendo como o nosso corpo nos sustenta, como o nosso corpo é sábio e suficiente e capaz de nos sustentar. Então, vamos fazer uma respiração bem profunda agora. Vamos encher bastante o nosso peito com ar, a barriga. Fazer uma inspiração bem profunda. Vamos juntos? Soltar. Agora, na próxima vez, a gente vai com a intenção de relaxar um pouquinho mais. Vamos, quando a gente soltar o ar, vamos até fazer um barulhinho juntos, para relaxar. Vamos lá? Vamos enchendo o nosso peito, a nossa barriga com ar. Ah, e relaxar. E mais uma vez, fazendo esse sonzinho no final para relaxar. Então a gente inspira pelo nariz, expira pela boca, permitindo que a cada momento que o ar sair, a gente se permita relaxar um pouco mais. Vamos lá, última vez, uma respiração bem longa, bem profunda. Inspirando pelo nariz. Expirando pela boca. Ainda nessa posição, vamos sentindo o nosso corpo. Vamos trazendo atenção para a nossa coluna, percebendo novamente como ela é hábil, capaz de nos sustentar. Vamos agora trazendo atenção para os nossos pés, sentindo cada um dos pés. Agora vamos subindo a atenção e trazendo atenção para as mãos, focalizando a nossa atenção nas mãos. Perceba a respiração, perceba a sua respiração no ritmo natural em que ela se encontra. Agora, vamos percebendo o nosso corpo como um todo. Ancorados no momento presente. Atentos e presentes no aqui e agora. Com a firme intenção de deixar o antes, antes, e o depois, para depois. Agora te convido, é possível esboçar um sorriso no rosto? Perceba se consegue trazer uma intenção e um sorriso para os lábios. Permanecendo um pouquinho nesse sorriso. O que acontece com a mente quando você se permite esse sorriso e faz esse movimento? Que sensações surgem com esse sorriso? Vamos integrando toda a experiência, o momento presente, o agora, o corpo, a mente, integrados e inteiros no aqui e agora. Vamos mexendo devagarzinho as mãos, os pés,
e quando se sentirem prontos, podem suavemente abrindo os olhos. Aí, vamos. Alguém quer Muito partilhar a bom, prática? Paula quer muito compartilhar? bom, muito bom, né? Aqui a gente já tem uma pequena degustação do que a gente consegue com a prática da meditação, mesmo curta, né, Pri? Que a gente já consegue ir percebendo o que acontece no nosso corpo, na nossa emoção. Quando você pede para a gente esboçar um sorriso, o que acontece? Naturalmente, a gente já se sente um pouco melhor, né? Então, é isso. A gente começar a perceber o que acontece no nosso corpo. Então, o convite do livro, e aí a gente entra aqui na segunda parte, né, no segundo capítulo, que ele fala da atenção plena, que ele fala, seja amigo das suas emoções, né? Como que eu posso ser amigo das minhas emoções? E aí eu pergunto para vocês que estão aqui também ouvindo, quando eu falo para vocês, o que é ser amigo de algo? Quando eu conheci a Priscila, em algum momento, em alguma situação, a gente se conectou, né, numa sala de aula, que foi onde a gente se conheceu, e de alguma forma a amizade foi surgindo aos poucos, né? Mas a gente teve que ir se aproximando e fazendo um movimento de eu conhecer um pouco mais da Priscila e eu me mostrar um pouco mais para a Priscila, para que esse laço fosse crescendo e se fortalecendo e que a gente tivesse realmente uma conexão. Será que a gente tem amizade com as nossas emoções? Será que eu conheço o meu corpo e a minha mente a ponto de saber nomear o que acontece dentro de mim? Quando o medo me assola, quando a ansiedade vem aqui me visitar, quando a raiva se aproxima, quando a tristeza quer fazer morada no meu coração, quando a alegria me visita, será que eu percebo o que acontece aqui dentro do meu coração? O que acontece no meu corpo quando todas essas emoções me visitam? E aí, assim, é lógico, né, meio natural do ser humano que quando a alegria, o amor, a felicidade nos visitam, a gente abre os braços e convida ela para permanecer, né, Pri? Mas quando o medo, quando a raiva, quando a tristeza, a frustração aparecem, a gente tem uma resistência. Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir raiva, eu vou deixar isso de lado, não vou olhar para isso. E aí, na verdade, o movimento que a gente precisa fazer é um pouco diferente. É essa questão mesmo de ser amigo das nossas emoções. Porque se eu não conheço como elas agem dentro de mim, eu não vou saber como lidar com elas. Então, se eu não souber como o medo se manifesta no meu corpo, como que a raiva se manifesta no meu corpo, eu não vou dar espaço para eles, e aí eu nunca vou aprender a lidar com eles. Então, o que ele coloca aqui para a gente, eu acho que é um exercício muito importante que não lute contra as suas emoções negativas. Observe elas e seja amigo delas. Então, o que eu vou comentar aqui com vocês? Eu vou dar um exemplo muito prático de coisas que aconteceram comigo nessa quarentena e agora no final da quarentena, porque eu já voltei a trabalhar. Então, assim, num primeiro momento, eu fiquei muito feliz com a quarentena. Muita gente ficou triste, né? E num primeiro momento eu fiquei muito feliz com a quarentena, porque eu pude ficar na minha casa. Graças a Deus eu estava privilegiada nesse momento, então eu pude ficar na minha casa trabalhando em home office
e conseguindo conciliar também as minhas atividades do meu desenvolvimento pessoal e profissional, que é esse trabalho que eu faço, de cuidar de pessoas. Então, eu tive mais tempo de olhar para os meus projetos. Então, eu fiquei feliz com isso. E aí, quando eu tive a notícia de que eu ia ter que retomar as minhas atividades na empresa, porque as coisas começaram a retomada, eu fiquei muito decepcionada, frustrada, porque eu não ia mais ter esse tempo. E aí, assim, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com essa minha frustração, eu entrei em contato com essa minha tristeza e me permiti sentir isso. Porque se eu não permitisse que elas se manifestassem, eu não ia conseguir lidar com toda aquela situação. Então, eu me permiti vivenciar tudo aquilo. E aí, é muito sutil, sabe? A gente ainda fica nesse processo. Então, tem dias que eu ainda não estou 100% bem. Mas eu olho para mim e percebo, ok, eu tenho espaço para não estar bem. Mas eu preciso continuar tocando todos os meus projetos. Então, de que forma que eu vou ajustar tudo isso? E aí entra aquela questão que a gente conversou atrás, né? Das ocupações, do descanso. Então, como é que a gente vai se movimentando nessas situações, achando espaço para tudo isso? E aí uma outra situação que me veio, que a Pri até foi uma das perguntas que fizeram para a Pri, eu tenho ficado insegura e com medo do desconhecido, né? E aí, essa semana, poucas pessoas sabem, né? Algumas pessoas que estão aqui na live sabem, mas essa semana, faz 15 dias que eu voltei a trabalhar na empresa, com todos os cuidados, usando máscara, usando álcool gel, tomando todas as medidas necessárias de prevenção. E aí nós fizemos um teste na empresa, né? Algumas pessoas fizeram um teste do Covid na empresa. E aí eu fiz o teste na quinta-feira de manhã, e na quinta-feira à noite, às 7 horas da noite, eu recebi um resultado de que eu estava com o Covid. E aí eu fiquei um pouco apreensiva, compartilhei isso com a Priscila, porque a gente estava com a live programada, mas eu sou uma pessoa que não estava sentindo nada, né? Então eu fiquei apreensiva, porque eu tive o resultado, mas eu não estava sentindo nada. E eu fiquei pensando, como é que eu vou lidar com essa situação? Só que ao mesmo tempo que eu lidava com a minha situação, com a minha preocupação, com a minha saúde, eu fiquei pensando também na preocupação de como as outras pessoas iriam reagir com isso, como a minha família ia lidar com isso e como eu ia lidar com isso no meu trabalho, porque eu tinha convivido com muita gente aquele dia, muitas pessoas, apesar do distanciamento, muitas pessoas tinham ido na minha sala naquele dia. E aí eu comecei a pensar na preocupação de todas essas pessoas, de todas as famílias dessas pessoas. Mas aí eu silenciei e pensei, vai dar tudo certo. Eu estou assintomática e se realmente eu estiver com Covid, vai dar tudo certo. Vou passar por isso, eu vou ficar em quarentena e vai ficar tudo bem. Mas no dia seguinte, como teve algumas outras situações, eu resolvi refazer o teste. E aí eu refiz o teste na sexta-feira e à noite eu tive outra notícia de que meu teste estava negativo. E aí, assim, claro que me deu um alívio, né? Porque aí qual é a diferença? Porque no primeiro momento eu fiz o teste rápido e no segundo momento eu fiz um teste que é um pouco mais eficiente quando a gente não tem sintoma. Então, eu estou mostrando isso para vocês eu não entrei em pânico. É claro que me deu medo, mas eu fiquei tentando observar o que estava acontecendo dentro de mim. Como é que eu ia lidar com aquilo tudo, mas em nenhum momento eu tentei pender para o lado negativo. Então, é assim, a preocupação, ela é natural. Nós estamos vivendo num momento que por si só traz preocupação, né? Mas
se eu focar nessa preocupação, se eu olhasse só para esse lado negativo, agora eu estou com Covid, e aí eu vou começar a sentir dor, eu vou começar a ter sintoma, minha garganta vai começar a doer, eu vou começar a sentir tosse. Então, automaticamente, o meu corpo ia começar a sentir todos os sintomas. E eu pensei, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E graças a Deus foi um teste positivo, negativo, na verdade, né? Não era, era um falso positivo. Eu refiz o teste, mas eu estou dando esse exemplo para a gente perceber como que a gente pode olhar para as situações de um outro lugar, né? Olhar para as situações de um outro lugar. Então, essa pessoa que perguntou, eu estou muito insegura e com muito medo do desconhecido, valide esse medo, valide essa insegurança, valide essa preocupação, porque elas são válidas pelo momento que a gente está vivendo. Mas se distancie, depois de você viver estes momentos, se distancie deles e racionalize naquilo que de fato eu preciso, com o que de fato eu preciso me preocupar, né? Então, é ter esse distanciamento. Eu acho que eu falei bastante. Eu vou deixar agora a Pri falar um pouquinho de o que você Essa sentiu partilha é nessa importante. questão, né? Essa partilha é importante, né, da Paula, que mostra essa intensidade, né? Quantas emoções no período de 24 horas, né? Diante de uma Sim, notícia, e a nossa mente já desenha cenários, né? Nossa mente, ela tem essa capacidade, e graças a Deus, né, de planejar, de desenhar cenários, de imaginar. Sempre me perguntam, falam assim, ai, Priscila, eu não me interesso por meditação, ou eu me interesso, mas eu não consigo meditar. Porque quando eu sento para meditar, vem muitos pensamentos, né? Na verdade, essa é a natureza da mente, né? Produzir muitos e muitos pensamentos e conexões e análises, é isso que a mente faz, né? Só que quando a gente senta para meditar, entrar em contato, né? Como a Paula falou, de parar para se ouvir, a gente percebe esse barulho constante que ela tem, né? E isso quando a gente para ouvir. Agora, e diante de uma situação como essa já, né, que a Paula deu de exemplo dela, uma notícia e esses pensamentos todos, né, então é como se fosse uma montanha russa, né, Paula? Se torna sim, ainda maior, né, e entrar em contato é muito importante, né, a gente estava até falando um pouco sobre isso, né, de validar, de não negar, de acolher, né, então, um convite assim de olhar para as nossas emoções e convidar a estar com a gente, né? No momento de quietude, de sentar, parar e ver o que ela é, né? Ver o que é isso, né? Que está dentro da gente, né? E assim como a mente tem essa natureza de criar pensamentos, imaginar cenários e desenrolar das coisas, né? As emoções também têm uma natureza, que é a natureza da oscilação, né, Paula? Elas nunca serão exatamente. constantes, né? As emoções, elas vêm e vão. Trazer para vocês a imagem, assim, por exemplo, do mar, né? Inclusive, é muito simbólico associar as emoções com as águas, né? Porque é muito esse movimento mesmo de vir com força no momento, depois vir devagar, suavemente, de se acalmar ou não. Então, por exemplo, a Paula recebe uma notícia como essa, vamos imaginar que ela estava num momento de tranquilidade naquele dia, é como se jogasse uma pedra na água e reverberasse aquele movimento, né? E isso vai reverberar e pode ser que as águas se agitem mais, né? E a gente precisa entrar em contato com isso, né? E é dessa natureza, né? E quando a gente pensa em negar as emoções, a gente tende a esconder elas em algum lugar no qual elas podem ser acionadas no momento posterior com muito mais força, intensidade, e a gente não entender mais o que é, né? Então, é um movimento diário e muito constante de esse convite de entrar em contato e, puxa, é medo que eu estou sentindo, né, Paula? É medo, é raiva, né? É raiva, porque tem, além das emoções que a gente sente e coletivamente a gente está sentindo isso agora, a gente está compartilhando do medo, da insegurança, da preocupação em muitos aspectos, né? Tem as emoções singulares também, né? Que a gente está convivendo com os nossos relacionamentos. Além da pandemia, outras esferas da vida continuam acontecendo. Então a gente lida com raiva, lida com inveja, lida com vários tipos de emoções, né? Continuam aparecendo.
e é o natural, né? E não importa a idade que a gente tem, não importa o nível de conhecimento que a gente tem, a profissão que a gente tem, somos todos humanos quando se trata em emoções, e esse trabalho de entrar em contato e conhecer ela é algo assim que nos empodera muito, no sentido de como lidar com as emoções, né? Que esse monge, inclusive, aqui do livro, ele escreveu esse livro aqui em 2012, depois de partilhar muitos pensamentos pela internet, as pessoas começaram a pedir um livro, né? E ele comenta que as pessoas iam no Instagram, no Twitter dele e falavam: ai, me dê uma palavra para hoje, como eu posso lidar com tal situação, né? Estou com raiva do meu chefe, estou com ódio de tal pessoa, né? Estou enfrentando tal e tal situação. E as pessoas iam recorrer muito a ele, pedindo assim, como lidar, né? E aí ele traduz nisso, né? Como lidar, percebendo, parando para perceber o que que é isso, né? É como fala, né? A resposta não, essa resposta não está lá fora, né? Vai estar mais perto do que a gente imagina, esse como lidar. Mas aprender essas ferramentas é algo que vai ser muito útil para nós, né? Então acho que era isso. Deixa eu ver aqui se eu ia compartilhar, porque a gente falou que a gente ia dar voz para o autor também. É que é um assunto tão assim que instiga tanto, né, a gente falar sobre isso. E teve a história da Paula também super intensa. E é bem bacana, a gente vai vendo a riqueza que um livro como esse pode despertar, né? É, o... Eu tinha marcado aqui, Pri, aquela questão da gente falar sobre as mudanças também, né? Que o autor Sim, fala, tem duas citações que a gente tinha comentado, que eu acho que casa muito com essa questão, né? Porque a gente está nesse momento de pandemia e é o que está mexendo muito com essa questão das nossas emoções. Então, a mudança foi uma das coisas que mexeu muito. E com aí, certeza. ele dá duas citações aqui que eu vou ler para depois a gente comentar um pouquinho. Então, Isso. ele fala coisas de que eu gostava quando eu era jovem, mas não gosto mais hoje em dia. Viagens de avião, buffet de comida liberada, filmes de terror e ficar acordado a noite toda. Coisas de que eu gosto só agora que eu estou mais velho. Mozart, arroz integral, meditação e passar um tempo sozinho, e exercícios regulares. Nós mudamos sem perceber. Estamos em meio a uma mudança neste exato momento. Bem a calhar essa citação, né? E aí, só para eu completar, para depois a gente retomar, ele fala assim: não lamente o fato de o mundo ter mudado. Não se ressinta porque as pessoas mudaram. Avaliar o presente através de memórias do passado pode causar tristeza. Quer você queira ou não, a mudança é inevitável. Abrace e acolha essa transformação. Então, aqui, para mim, ficam duas coisas. Que mudar é inevitável e é uma coisa que a gente ouve a vida toda, mas que a gente não aceita. Ah, eu não quero mudar. Vai mudar. Eu já não sou a Paula de ontem, porque a Paula de ontem estava um pouco apreensiva, estava um pouco amedrontada. Graças a Deus, a Paula de hoje está um pouco mais feliz, mais leve, mais disposta, porque eu já não tenho mais a notícia desagradável que eu tive ontem. Então, a gente não percebe as mudanças na nossa vida, né? A gente só percebe mudanças grandes, uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, uma mudança de casa, mas nós mudamos todos os dias. E eu costumo dizer, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedra pequena. Então, são as mudanças pequenas, às vezes, que são importantes, né? Dar valor para essas pequenas mudanças. Então, assim, olhar que toda essa mudança que a gente está vivendo, o que que ela trouxe? Ela trouxe muita coisa ruim? Trouxe. Ela trouxe uma pandemia, ela trouxe muito desemprego, ela trouxe muita fome, ela trouxe a economia desequilibrada, mas ela trouxe muita coisa boa, o afastamento social, né, que também é ruim, mas ela trouxe muita coisa boa também. Ela trouxe um momento da gente se olhar um pouco mais, da gente perceber o tempo de uma outra forma. Outras pessoas que perderam o emprego estão
olhando essa situação de uma outra forma e criando formas de ganhar a vida de um outro jeito. Suscitou a solidariedade de um monte de gente que, de repente, nunca tinha prestado atenção nisso. Então, a gente precisa olhar essas mudanças também pelo prisma positivo, né? Eu costumo dizer que eu sei do problema do mundo, eu conheço as dificuldades do mundo, mas eu prefiro olhar e acreditar que ele tem muito mais coisas boas do que ruins, porque me faz melhor, né? Eu consigo viver melhor dessa forma. E quando só, mas também eu sei que existe ruim, eu sei que existe a dificuldade, eu sei que existe o medo. E quando eles se aproximam de mim, eu consigo ter um pouco mais de visão deles. Por quê? Porque a gente tem essa ampliação da consciência de o que eu sinto com relação a isso. Então, o que é de fato lidar com as nossas emoções? É convidá-las para um chá, convidá-las para um café. Estou com medo. O que ele está me dizendo? O que esse medo quer me dizer, né? É desse diálogo. Como eu estou tendo um diálogo aqui com a Pri, como é que eu vou conversar com esse meu medo? O que ele está me trazendo? Então, assim, esse medo de ontem, ele me causou o quê? Talvez eu tenha que melhorar mais ainda as minhas medidas de precaução. Eu preciso ficar mais atento aqui com o que eu estou fazendo, com as minhas precauções com relação a isso. Então, tem um lado positivo, tem uma forma de olhar diferente para isso agora. Então, na semana que vem, quando eu voltar para o meu trabalho, eu vou voltar com um olhar um pouco mais atento para algumas coisas. Entende? Então, é isso que a gente precisa ficar. Não é que eu vou abandonar todo o resto, que eu vou abandonar, eu não quero, não vou me preocupar. Não, é de que forma que eu vou ter um olhar mais decisivo para isso, né? Quer falar? Essa questão da impermanência, né? Essa questão da Isso. impermanência, ela é muito importante e ela é central nesse livro, porque o monge, ele é um monge budista, né, inclusive, e essa questão de perceber como tudo é transitório, tudo é permanente, é algo que está muito forte no pensamento, né, dessa linha. E, de fato, é o que a gente percebe, né, que seja uma experiência boa ou ruim, uma emoção boa ou ruim, ela passa, né? Seja uma manifestação, uma dor que a gente passa e a gente precisa sentar e chorar, chorar até quando não tem mais lágrimas, depois vem uma leveza, né? Ela passa, aquele momento passa, um novo dia recomeça, né? E assim também o momento que a gente considera e julga bom, ele também passa, né? Então é muito importante isso, no sentido de acolher essa ideia, porque nos ajuda a trabalhar o segundo ponto, que é o desapego, né? Porque a gente, por exemplo, eu estou ouvindo muito no trabalho, no dia a dia, a gente vai conversando com pessoas diferentes, né? E o primeiro papo que surge, e eu entendo, porque a gente está no limite, muitos de nós, né, com essa situação, ai, não vejo a hora que isso acabe, né? Mas uma coisa eu estava pensando, é verdade, mas enquanto se espera, se está vivendo. A vida está acontecendo nesse agora, né? Seja em confinamento ou tendo que trabalhar, cada um de nós está vivendo condições diferentes, e essa sensação de espera e sem saber quando vai acabar, muita gente fala de voltar ao normal, né? Eu até fico pensando, será que o que é esse normal, né? Vai voltar antes? Se já se transformou, será possível pensar na volta a um normal, né, Paula? Se a gente tudo está em Sim. constante mudança, então a gente fica com aquele saudosismo de como as coisas estavam antes. Mas aí se a gente para pensar, será que a gente gostava 100% de como estava antes? A gente sempre tem essa sensação de que o bom, o satisfatório está sempre por vir, né? O que tem o lado positivo e o lado negativo. O negativo é que nos tira do momento presente. Ah, eu não posso estar satisfeito e contente agora, porque minha cabeça está lá no futuro. Eu vou ser feliz quando, né? Ou então eu me apego ao passado. Era bom quando a gente fazia tal coisa, era bom quando estava de tal jeito, né? Então são esquivas do momento presente
e que gera esse turbilhão de emoções e pensamentos que se enredam e faz a gente se desconectar de onde a gente está agora, né? E aí eu vou até ler aqui uma parte do... É uma citaçãozinha do capítulo que é espiritualidade, que a Paula entrou nesse tema da impermanência. É verdade, olha o pessoal comentando, será que era normal como estava antes? É um novo normal, né? Então, até o conceito de normal, não é fixo, né? O normal que a gente conhecia, sob a ótica que a gente conhecia, né? Sob o modo de agir que a gente tinha, né? Então, pode falar, Paulo. Antes de você ler, deixa eu só fazer um comentário. Tem um autor, que é o Roberto Crema, que ele é da psicologia transpessoal, né? E ele fala da normose, né? Sim. Que a gente vive a doença da normose. Então, assim, a gente está sempre ocupado e é normal, né? Será que é normal a gente estar sempre ocupado? Ou será que a gente está só tentando enganar, né, o nosso tempo e se colocar com várias atividades para não se olhar, para não ter tempo de estar com a gente? Então, assim, até que ponto o normal é bom? Né? Até que ponto esse normal era trazia qualidade de vida para a gente, né? Então, assim, eu acho que isso traz várias reflexões, essa questão do reinventar, né? Alguém aqui falou de reinventar, né? Isso mesmo. É reinventar. Então, assim, mas é reinventar de uma forma mais consciente, né? Que a A gente tenha gente, mais consciência. é verdade. O mundo já está mudando o tempo todo sem a nossa intervenção. Só que, ao mesmo Uhum. tempo, a gente faz parte desse mundo. Somos agentes de transformação também. Então, é muito bonito quando a gente entende esse mecanismo de que, né, somos parte do todo e também temos um papel de atuação na nossa própria vida, no que concerne a gente, né? E, e que essa normose que a Paula falou, né, que seria a doença da normalidade, né? Veio muito à tona agora na pandemia esse assunto, né? Que a gente está Sim. questionando nossos modos de vida, de uso do tempo, que a Paula comentou, né? Mas eu vou falar a citação aqui do livro, da espiritualidade, que eu achei que ficou bem interessante nesse assunto. Ó. Há uma forma simples de testar a veracidade dos ensinamentos do Buda. Encontre a postura mais confortável de todas. Permaneça nessa postura por 30 minutos. A postura mais confortável de todas logo se torna a mais desconfortável. Tudo é impermanente, inclusive a postura mais confortável do mundo. Né? Então, ele coloca isso, né, de que a gente pensa, vai ficar tudo bem quando acabar a pandemia e a gente retomar as nossas atividades. Vai chegar esse dia, se for dessa forma que alguns imaginam, vai ser como era antes, ou não, agora vou fazer home office para sempre, na minha empresa agora vai ser, ou então não, agora eu vou trabalhar com outra coisa, ou vou mudar de cidade. Pode ser que a vida mude ou volte a algo parecido que era antes. E quando a gente estiver nessa situação, será que ela vai ser a melhor de todas, né? E por quanto tempo vai ser, né? Então, ele traz muito esse entendimento de que a gente vai possivelmente, em algum momento, chegar em contato com essa sensação de que aquilo ali que eu achava que era o bom, né? Aquele vai ser um ponto que vai estar tudo bem. Quando eu estiver naquela condição, logo eu vou perceber que aquilo também me traz desconfortos, né? Como tudo é transitório e muda o tempo todo, né? Sim. Aí você me fez lembrar de uma outra citação dele, que tem muito a ver, né? A nossa consciência pode desejar dinheiro, poder e prestígio, mas o nosso inconsciente deseja amor altruísta, harmonia, humor, beleza, sacralidade, paz e aceitação. Então aí a gente fala das questões dos desejos, né, Pri? Que a gente tinha comentado. A gente deseja voltar para o normal, mas será que a gente deseja de fato esse normal? Ou a gente está buscando alguma coisa fora que a gente só encontra dentro? Porque, por exemplo, o que ele diz aqui, buscar a sacralidade, a paz, o amor altruísta, isso tudo está dentro, né? Cadê? Eu fechei aqui. Isso tudo está dentro.
A harmonia, o humor, a beleza, isso tudo está dentro, eu não encontro fora. E É quando muito que a gente bonito. encontra? E quando que a gente encontra? Quando a gente para e se observa, né? É esse movimento. Então, lidar com as nossas emoções pede que a gente pare e se observe. Sinta, né? Perceba o que o nosso corpo está sentindo, perceba os nossos pensamentos. E aí entra aquela questão: eu preciso, para meditar, eu preciso parar de pensar. Não, muito pelo contrário. Você vai parar para observar os seus pensamentos, para ter noção do que passa pela sua mente, para ter noção se ele está te levando para onde você quer ou se você só está sendo conduzido pelos seus pensamentos, né? É, Então, isso é assim, muito. é uma ampliação muito diferente, é uma forma de olhar para o mundo de uma forma diferente, né? O Pri, deixa eu te perguntar uma coisa. Como a gente entrou um pouco atrasada, aqui são 5h55. Olha que número bonito, 5h55. É verdade, sincronizou. E aí, que horas que a gente tem que fazer a nossa prática meditativa? Você Eu lembra acho noção de que horas a gente entrou? Acho que a gente vai precisar fazer, né? que, Porque gente, a gente eu, acabou saindo e voltando. já era mais de 5h10, eu sei, né? Mas aqui, depois eu que abri a live, né? Não aparece um E cronômetro, eu não não parece entendo muito cronômetro. como funciona ainda. Ele só vai falar para a gente quando a gente estiver com, acho que um minutinho perto. Então, o que que eu vou É, fazer? Eu acho que eu vou sugerir que a gente faça a prática e se a gente sobrar um tempinho, a gente faz mais algumas perguntas. Vocês, do que a gente falou, tem alguma dúvida, tem alguma coisa específica que vocês gostariam que a gente comentasse, que a gente abordasse antes da gente fazer a prática? Porque você tinha colocado as perguntas, Pri, a gente respondeu as perguntas, né? sim, uhum. Ah, sim, tem um outro assunto que eu ia comentar, mas acho que faz até Ó, a Marcita falou que era 5h12. Eu lembrei de um outro comentário, dentro das perguntas que a gente recebeu, aquela questão, né, Paulo, que eu até anotei aqui, página 32. Uma das amigas que postou falou que, assim, além da preocupação desse momento, tem sido muito forte a saudade que eu tô da minha família, dos meus relacionamentos, dos meus amigos, das pessoas, né? Que Uhum. esse isolamento, sem dúvida, a gente ainda não consegue prever os efeitos, né, disso. Nós, adultos, e ainda mais crianças, adolescentes, a gente está diante de algo novo em todos os sentidos, né? E vivendo de formas diferentes. Então, por exemplo, que dádiva a gente poder estar juntos agora, né? Apesar desse Pois é. isolamento, estamos aqui reunidos e eu acho até interessante isso, né? Uma das amigas entrar, eu falei, olha, agradeço a sua presença, eu vou ficar feliz. Aí fiquei pensando nessa palavra, agradeço a presença virtual. Será que acabaram as barreiras entre a presença virtual né, e offline, online, offline? Porque a presença é a nossa atenção, né? Às vezes a gente está com o corpo presente num lugar, mas não está presente. Então, a gente está se articulando com outras ferramentas e formas, e eu queria ler uma mensagem que eu separei para essa amiga que postou esse ponto, que é muito importante mesmo, todos nós estamos sentindo muito isso, né? Ó, Sim. quando ficamos abertos aos outros, temos coragem de ser sinceros e vulneráveis. Quando ficamos com boa vontade em relação aos outros, temos a intenção de estar felizes e conectados. Feche os olhos, respire fundo e diga: que os meus amigos e conhecidos sejam amados e protegidos. Com essas palavras, você também se sentirá amado e protegido. Então, eu achei muito bonito isso, porque a gente está, além de estar com a saudade, a gente está com a preocupação, né? Se todos vão ficar bem, se todos estão bem. E esse pensamento que ele trouxe, eu gostei muito, porque nos mostra que também nessa introspecção a gente consegue construir um sentimento de integração, né? De conexão Sim. maior e conectar com esse sentimento de que somos um, né? Mesmo separados fisicamente, e que talvez esse momento está servindo até para a gente aprofundar um pouco essa forma de convívio, né? Que quando
Agora eu vou colocar na frase das pessoas que eu convivo, né? Quando acabar tudo isso, né? Que eu tenho sempre essa. Quando acabar tudo isso, que a gente saia correndo para se abraçar e dê aquele abraço mais presente e inteiro do que nunca, né? Então, Muito bom. a gente pode cultivar esse sentimento em relação aos nossos familiares, amigos, nesse momento, né? Nesse momento de isolamento. A vida continua e continua de muitas formas novas, né? No momento presente. Era isso, gente. Espero que tenha sido útil essa palavra aqui que tirei do livrinho. Vamos Eu lá para. acho que foi eu acho que foi muito válido isso, Pri, porque assim, essa questão hoje de quando a gente tem um encontro online, a gente tem que estar ali, né? Eu tenho que estar com você, você comigo, não dá para a gente ficar fazendo outras coisas e mexendo no celular. E quantas vezes a gente, às vezes, tem encontros presenciais e a gente não está 100% presente, né? Então, isso é bem interessante para a gente refletir, né? Sim, Eu acho assim, essa questão da saudade, claro que ela não está sendo. A gente não vai conseguir matar a saudade de todo mundo virtualmente, porque a gente é muito toque, né? Nós precisamos do toque, a gente quer sentir as pessoas, mas é um momento, né? Então, o que a gente precisa é entender que é um momento que a gente pode estar com as pessoas virtualmente e matar a saudade dessa forma e acalentar o nosso coração de que, graças a Deus, essas pessoas estão seguras, né? Então, é dessa forma que eu acho que a gente pode ir contornando as situações. Porque se a gente se focar na preocupação, aí a gente cai na tristeza, né? A sim. gente vai cair num mar que não vai ser muito bom de navegar. Então, é isso. E então, vou fazer a prática. Vamos lá? Então, quero convidar vocês para a gente não, senão a gente não vai conseguir fazer. Então, o Vamos que lá. eu vou convidar vocês? Novamente, para a gente sentar na cadeira, ou quem estiver deitado, alinhar a coluna, para a gente. Eu vou ler um trecho do livro e vou fazendo uma condução da meditação para vocês. Então, eu vou pedir para vocês alinharem a coluna, prestarem atenção no corpo de vocês, fecharem os olhos e começar a prestar atenção na entrada e na saída de ar. Como que entra o ar no seu corpo lentamente, soltando o ar. Percebe esse fluxo de ar entrando e saindo. E vai se conectando com o seu corpo, com sua mente, com seus sentimentos, com suas emoções. Vai liberando todas as tensões. E eu vou ler um trecho e para a gente ir internalizando tudo isso. Observe o sentimento em silêncio, sem tentar mudá-lo. Ele vai mudar sozinho, como se estivesse olhando para uma árvore ou sentado à beira de um rio, contemplando o fluxo da água. Observe os seus sentimentos como se fossem exteriores a você. Se observá-los dessa forma, por apenas 3 minutos, vai perceber que a energia e a textura dos seus sentimentos vão mudando lentamente. Então, é um convite agora. Respira profundamente, solta lentamente e vai percebendo os seus sentimentos. Quais são as emoções que reverberam no seu corpo nesse momento? Não tente mudar nada, apenas perceba. Vá percebendo o que o seu corpo diz, quais são as emoções, de que forma elas acontecem no seu corpo, qual é a parte do seu corpo que sente mais essa emoção. Vá fazendo um caminho pelo seu corpo. Perceba os seus pés, perceba as suas pernas, suas coxas,
a pelve, o abdômen, as costas. Sinta os seus ombros. Se tiver tensão, libere a tensão. Vá respirando profundamente, soltando lentamente. Perceba os seus braços, as mãos, seu pescoço, o seu rosto. Perceba se há tensão no seu rosto. Vá liberando a tensão do seu rosto. Suavize a expressão. Suavize a testa. Perceba se há tensão no seu olho. Perceba a sua cabeça como um todo, o couro cabeludo. E vá respirando lenta e profundamente. Os sentimentos costumam nascer de uma matriz de condições que estão além do seu controle. Da mesma forma que não é possível controlar o humor do seu chefe ou o clima, você não é capaz de controlar os próprios sentimentos. Eles estão apenas de passagem, como nuvens no céu, e também se dissipam sozinhos. Mas se levá-los muito a sério e começar a internalizá-los como parte da sua identidade, você vai ressuscitá-los sempre que pensar sobre o passado. Lembre-se de que você não é os seus sentimentos, nem a história que a sua mente lhe conta para que eles façam sentido. Você é o vasto silêncio que percebe os sentimentos emergindo e desaparecendo. Respira mais uma vez, lenta e profundamente. Vai percebendo as suas mãos, seus pés, fazendo movimentos suaves. E quando quiser, vá abrindo os olhos. Gratidão. Muito bom. Tudo bem? Muito Como bom. que foi perceber esse sentimento, né? Que é isso que você tinha comentado no início da questão da onda, né, do mar, e aqui ele fala sobre as nuvens do céu. Então, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos os nossos sentimentos. Eles simplesmente passam por nós, né? A gente sente, eles passam e a gente fica, porque nós não somos os nossos sentimentos, né? Isso é muito. Gente, Isso é muito agradece, bom. muito bom. Ai, que Sensação de bom. paz. Sensação Que de bom. paz. Que bom a gente poder construir isso de dentro para fora, né? Porque às vezes a gente vai buscar estímulos para paz lá fora, ao nosso redor, e nem sempre a gente encontra, ou quase nunca. Mas perceber que a gente pode acessar, como a Paula leu tão bonito nesse trecho final, esse silêncio vasto, né, e profundo dentro de nós, é algo transformador mesmo. O bonito que eu acho da meditação é como ela é transformadora e acessível, né? A gente pode Sim. parar e se entregar a essa conexão, essa conversa. A Paula falou, vamos tomar um chá com as nossas emoções, né? 28 segundos restantes, eu vou ler uma página. Eu quero ler um trechinho para vocês. Ó. Pois é. Ninguém se sente isolado quando está grato. Então, eu queria fechar falando disso. A gratidão nos desperta para a verdade de nossa natureza interdependente. Então, vamos cultivar a gratidão, é o que eu estou sentindo muito agora. E vai desligar a live 2 segundos.